Boa noite, nobres e guerreiros. Vamos nos aproximando. Esqueci que hoje era 9h20, achei que fosse 9h30. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Dá um ok se estiver ouvindo bem. Estou ajustando aqui os equipamentos, mano. E vamos com tudo, pessoal. Hoje a live foi sugestão de uma amiga minha sobre a importância de falar a verdade. E vamos com tudo, né, pessoal? Vamos começar essa aula de hoje. Nobres guerreiros e guerreiras e mancebos também, que agora estão aos borbotões. Vamos lá, pessoal. Live de hoje, vamos falar sobre a importância da verdade. Vocês já consideraram esse tema? É algo que vocês já pensaram, já refletiram sobre? Isso é bem interessante, né? Por quê? Porque a gente está sempre pensando naquela mentirinha, né? Aquela mentirinha básica que a gente acha que não vai agredir ninguém, ou até uma mentira um pouquinho mais ousada, né? Aquela mentira que visa o ganho, que visa um benefício próprio. Essa é muito mais problemática, né? E a gente vai falar sobre isso. É um tema que visa tanto o comportamento como também, muito mesmo, a parte da dignidade, a parte da formação do caráter e da maturidade. Então, eu quero começar falando que quando você não fala a verdade, né, você está causando um dano. É sempre bom que a gente levante essa peteca de que quando você está fazendo um ato que é uma desvirtude, um defeito, né, uma característica negativa, é sempre importante lembrar, é onde toca o ser humano na alma dele, é que você está fazendo um dano a si mesmo. Né? Então começa um dano ao quê? O que você está danificando? Né? Primeira coisa, você está danificando a sua própria consciência, que é o que rege o seu universo, o que você torna consciente, que está sob sua luz. Então você danifica isso. Você vai danificar a sua própria dignidade, né? E essa reputação, tudo que você vem fazendo até hoje de bonito, de interessante, de valor, você vai danificar. E para muitas pessoas você vai danificar isso para sempre. Pessoas que não têm ainda a capacidade de ter um pouco mais de flexibilidade, uma capacidade um pouco mais de ver além dos erros, essa pessoa provavelmente você vai danificar para sempre. Você pode estragar uma relação por conta de uma mentira, dependendo do grau, dependendo do que isso importa, do que isso significa para a pessoa, perfeito? Então, olha que interessante, essa é uma virtude que está completamente dentro do seu controle. A gente sempre fala, a Mel, acabou de começar, Mel, pode ficar tranquila, a gente está falando sobre a importância de falar a verdade. Então, eu sempre falo aqui sobre a parte, né, que a gente não tem que ter essa necessidade de controle abissal, essa coisa que vai gerar ansiedade, essa coisa de controlar absolutamente tudo, e tudo que a gente não controla, a gente relaxa, a gente não precisa gastar energia com isso. Mas a verdade, ela está totalmente dentro do seu controle. Olha que interessante. É algo que você pode hoje começar a fazer. Se você já não faz, você pode fazer hoje. Está dentro do seu controle, totalmente. Então você pode assim, amanhã você acorda, né? Mariazinha acorda e fala, eu vou agir conforme a verdade. Eu vou abraçar a verdade, né? E ela vai se tornar uma pessoa com mais valor, não só para a sociedade, como para ela. Ela vai começar a adquirir uma virtude. E por que isso é interessante? Essa parte que a gente tem que entender. Que a verdade, ela está alinhada com o amadurecimento. Quando você tende a mentir, ou né, quando você começa a pensar em fazer uma confabulação, algo que de fato não seja condizente com a realidade, você está evitando o amadurecimento, você está evitando o seu próprio conflito. E quando você evita o conflito, algumas coisas acontecem, né? Se você está mentindo para um ganho próprio, você tem que pensar nesse momento no quanto que isso fere a sua dignidade, né? Essa é a primeira coisa. Pode ser uma coisa indigna, uma coisa que não vai, que pode ser até uma falta de caráter. É algo que você vai ter que pensar o quanto que isso mancha você mesma, fragmenta a sua consciência, né? Isso vai, de fato, te dar uma bela destruída, né? Então,
Quando você fala a verdade, né, e você pode agora passar a fazer isso amanhã, você passa a controlar, de fato, uma das poucas coisas que a gente pode controlar na vida é ser uma pessoa verdadeira. E isso, obviamente, que implica em ser uma pessoa melhor, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho, fica melhor assim, né? Então, quando você pensa em falar a verdade, tem uma coisa que é interessante, que é você fazer um alinhamento com a ética. Quando você se torna uma pessoa mais ética, ética parece que a gente está falando de normas e costumes, mas não é só isso, não é só isso, né? Dentro do campo da filosofia, quando a gente fala de ética, a gente está falando em alinhamento do que você fala, do que você pensa e do que você faz. Então, veja bem, quando a pessoa mente, está tendo um desalinhamento. Você pensa uma coisa, né? Você fala outra, e obviamente que isso vai fazer uma confusão do que você está sentindo. E aí você já começa a embaralhar esse esquema todo. Quando você sai do escopo da verdade, você começa a ter um desgaste, um aumento, é um gasto energético mesmo, porque você vai precisar de energia para ficar tentando manter a mentira. Então você passa a ficar mais ansioso, você passa a ficar mais cansado, você passa a ficar mais preocupado em tentar manter toda essa história que você está inventando, simplesmente porque você não teve a maturidade suficiente de falar o que é a verdade. Você está evitando algum tipo de conflito ou você está adquirindo algum benefício no curto prazo. Então, isso é interessante, isso é importante, porque a gente está falando de benefícios no curto prazo, quase sempre ou sempre. Quando você desalinha dessa ética, que é essa coisa do alinhamento do falar, pensar e sentir, você começa a perder energia, você perde quem você é, você deixa de amadurecer e, acima de tudo, você danificou a consciência, como a gente falou, mas, acima de tudo, você está evitando de construir uma personalidade autêntica, uma personalidade sólida. Então, obviamente, que isso vai causar um dano monstruoso na sua vida. Então, obviamente, quando a gente fala em você ser uma pessoa ética, a gente está falando de uns motores mais poderosos dessa vida. Então, qual que é a importância de falar a verdade? É muito simples, é você ter esse motor dentro da sua força, essa força de você se movimentar, de amadurecer, tudo isso que você ganha de energia sendo uma pessoa ética. Você vê, quando você é uma pessoa ética, você ganha elegância, as pessoas te admiram mais, você ganha mais chance de você estar sendo respeitado, sendo admirado, As pessoas agora te dão mais valor e você tem contemplações maiores da sua personalidade. As dúvidas deixam de ser tão incômodas, porque você está vivendo dentro da sua ética, você sabe quem você é, para onde você vai. Isso faz muito mais sentido do que você começar um jogo de mentiras. Quando você mente, tem uma coisa muito peculiar que acontece. O que acontece? Você, quando mente, por exemplo, deu certo, ninguém te pegou. Então, quando você fala, ninguém me pegou, você está mandando uma mensagem para sua mente que é o seguinte: você falou assim, olha, eu posso mentir que não vai acontecer nada, pelo contrário, até me beneficiei ali, tá tudo certo, ganhei alguma coisinha, então deixei de sofrer um pouquinho. E aí, quando você manda essa mensagem, ela fica gravada no seu inconsciente, isso facilita com que você minta para si mesmo. Você começa a falar, então eu não tenho que enfrentar essa situação, nem aquela, nem a outra, eu posso mentir, E aí, com isso, você passa a criar um falso esquema, um falso quadro, um falso panorama dentro da sua própria mente. E como é que você vai melhorar se dentro da sua própria mente você não está agindo com a verdade, Aí complicou. Então, tem toda essa dificuldade, realmente, essa dificuldade ela aumenta muito quando você não é condizente com a verdade, Bom, falando aí de sincericídio, de fato, a gente vive em sociedade, então você não pode chegar para a pessoa, óbvio, e falar assim, olha, seu trabalho é uma porcaria. Não dá para fazer isso. Olha, o teu físico é ridículo, a tua roupa é ridícula. Você não pode fazer isso, olha, você tem a língua presa, olha, você está careca, a tua pele está cheia de pereba. Se você fizer isso, você é um idiota. Primeira coisa, você é um idiota, completo idiota. As pessoas estão lá na batalha dela,
nas batalhas delas, obviamente, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu defeito, seja ele físico ou mental, cada um está no seu processo, e você tem a verdade, mas não é da sua obrigação ficar sempre falando. Não é para você fazer isso. Você vive em sociedade. Você tem que ter habilidade de poder expor, de poder falar, sem que isso vá ofender. Então você vai ter que ter um mínimo de tato para você saber a sensibilidade dessa pessoa. O nome disso é empatia, né? O nome disso é empatia, obviamente. Então assim, eu falo, Bruno, mas como é que você está falando isso? Você fala os cacetas aqui na live. Falo aqui porque eu estou falando para... Sabe o que eu vejo? Eu vejo a mim mesmo aqui, né? Então eu já estou acostumado, eu quero mais a verdade mesmo. Mas tem gente que não. Dentro de uma sessão de terapia aqui, eu tenho que chegar, eu tenho que dar minhas alfinetadas. Às vezes eu vejo que a pessoa está mais preparada para a verdade, eu dou um golpe de facão aqui, mas geralmente é uma alfinetada para a gente fazer o movimento do paciente, né? Mas dependendo do caso, uma pessoa sensível, uma pessoa chorando, eu não posso chegar e plau, você é mimada, você é frouxa, você é fraca, você é aquilo. Eu não posso, isso é uma idiotice muito grande e você pode fazer o efeito contrário. Né? Você querendo que a pessoa esteja mais alinhada com a verdade, esteja mais preparada para o mundo, e você vai fazer o efeito contrário, você tira tudo dela. Isso também não faz o menor sentido, né? Então, primeiro, esse sincericídio, né, ele não deve ser feito. Isso não é sinal de personalidade forte, tá? E você não tem que ficar espalhando a sua verdade. Olha, eu cheguei aqui, eu sei o que é, eu já sei como é que é, então toma, olha só, a minha verdade é essa. E, geralmente isso tem a ver com insegurança do que você aprendeu. Quando a verdade é sua, você já adquiriu com substância, quando ela é concreta dentro de você, dentro do seu âmago, dentro do seu ser, você não precisa ficar espalhando isso para os outros, né? Você vive ela, você vive, então tá tudo bem. Então, quando você assume a sua postura de verdade, você está criando uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa que tem um motor ético atrás dela, na frente dela. É um motor que ela vive e ela consegue andar, ela consegue se aceitar e ela está muito mais pronta para a maturidade. Na verdade, não há desenvolvimento mental se você não estiver preparada para a realidade, para a verdade. Você vai estar sempre forjando cenários utópicos e falsos para você mesmo e para os outros. Então, você não está ainda vivendo a vida humana na sua plenitude, né? Então, obviamente que essas evitações de conflito, essas evitações de estar desalinhado com a verdade, ela vai mostrar alguma coisa de você. O que você tem evitado, hein? O que você tem evitado? Então, vamos pensar nisso. Por quê? Se você está mentindo, qual que é o teu confronto? Qual que é a tua fraqueza? Ou então, pior ainda, o que você está ganhando com isso? Você tem um ganho nisso? Sabe, um ganho que por acaso não esteja envolvendo o sacrifício, que não esteja envolvendo o esforço. Então eu vou falar, o seu medo é de se cansar, você tem medo de se cansar, você está com preguiça, você está alinhado, a sua falta de verdade está alinhada com preguiça. Então assim, tem vários mecanismos, né? As virtudes e as desvirtudes, elas não andam sozinhas, elas estão sempre ali corroboradas, ligadas umas às outras, né? Então entendam, né? Quem é que falou isso, hein? Alguém sabe? A verdade vos libertará. Quem é que falou isso, né? Então, muito bem, a verdade realmente ela liberta. Ela é algo muito poderoso que vai te levar ao ápice do espírito humano, da vivência humana. E é doloroso, não pensem que sempre é tranquilo falar com a verdade. Não pensem que é algo que você vai fazer sem um menor sacrifício, né? Isso envolve coragem, envolve batalha, envolve maturidade mesmo, né? Você vai ter que, provavelmente, quando você decide optar pela verdade, você vai ter cenas de batalha na tua frente. Muitas vezes acontece isso, muitas vezes envolve um sofrimento, né? Envolve o sofrimento dos outros, muitas vezes, porque a culpa é tua, você tem criado um cenário ilusório. Então as pessoas estão baseadas nessa pessoa falsa que você tem sido. E aí você também está estagnado, você também está paralisado dentro do escopo da civilização, dentro do escopo
do desenvolvimento espiritual, né? Você não tá progredindo. Só vai progredir quem aceita a verdade. Não tem outro caminho, perfeito? Então, entenderam que verdade é virtude. Né? Ela pode ser assustadora, mas ainda assim é uma virtude. Entenda que a verdade é o que te vai fazer ser forte. E quando você não vive através da verdade, né, você obviamente vai viver essa vida de evitar a maturidade, de evitar o conflito. Você vai ter uma personalidade esquiva, você vai ser uma pessoa esquiva. E isso não vai trazer nenhum tipo de benefício. Muito bem, mensagem de hoje foi dada, sempre naquela pressinha rápida, né? Uma aulinha curta, e nos vemos na próxima live, tentando ser amanhã. Amanhã é um lugar que eu trabalho mais longe, não tem como, muitas vezes não vai ter como dar essa aulinha, mas se der tempo eu venho aqui e faço, tá bom? Boníssima noite para todos, nos vemos, namastreta!